Obrigado, pastor Joversi. Boa noite, queridos. De fato, fazia bastante tempo que nós não nos encontrávamos, eu e Joversi, só falando por outras vias. Eu tenho só que arrumar aqui, porque acho que está caindo o microfone. E eu sou baixinho, então... Acho que assim ele chega no ponto. Assim. Acho que assim tá bom. Obrigado. Nós não nos vimos há bastante tempo, mas Deus, na sua bondade, me trouxe aqui hoje para estar com vocês. Vou compartilhar a palavra de Deus com vocês em algumas oportunidades aí. Eu acho que eu vou falar a vocês 7 vezes. É isso? 5 palestras e depois tem os cultos de domingo também, né? Então vocês vão dizer, não vejo a hora desse homem ir embora daqui, porque eu não aguento mais ouvir esse homem falando aqui na minha frente. Mas eu trago também saudações da minha igreja, Igreja Batista Redenção em São Paulo. Se você quiser conhecer, nós temos um site www.igrejaredenção.org.br, sem o cedilha e sem o tio. Nós também temos um aplicativo para celular. Se você quiser adquirir, você vai na sua loja aí do seu celular e você baixa lá o aplicativo Igreja Redenção, e você também pode acompanhar a nossa igreja pelo nosso aplicativo no seu celular. E com isso, então, você pode eventualmente assistir nossos cultos, sermões, acompanhar nossas publicações também. Temos muitas coisas lá, pode ajudar bastante você nos seus estudos teológicos aí, acrescentando algo mais, aquilo que certamente você já tem aprendido bastante aqui na Comunidade Batista Videira, sob a liderança do pastor Joversi. Como ele disse, agora me apresentando, eu sou pastor dessa igreja, Igreja Batista Redenção em São Paulo, há 21 anos. É uma igreja antiga, ela tem 77 anos, eu sou pastor lá há 21. Eu sou casado com Simone, a Simone, minha esposa, foi colega de quarto da Leila, esposa do Joversi. No seminário Palavra da Vida, os alunos compartilham ali, 4 ou 5 alunos compartilham o mesmo alojamento, e a minha esposa, ela foi colega de quarto da Leila. E a Simone foi minha aluna, eu sou 9 anos mais velho do que a minha esposa, e ela foi minha aluna no primeiro ano de seminário, e eu disse a ela que só tinha um jeito dela ser aprovada e passar para o segundo ano, e ela entendeu o recado, não teve jeito. E ela disse para mim, eu tenho um problema sério, porque eu quero ser missionária entre os índios. Eu disse, não tem problema, eu lhe dou uma tribo. E eu dei uma tribo com 3 indiazinhas para ela, a Isabela, a Helena e a Sofia. A Isabela tem 22 anos, a Helena 21 anos, a Helena tem 19, e a Sofia completou 15 na semana passada, ela completou 15 aninhos. Elas 3 são crentes, e nós juntos ali formamos essa família de 5 pessoas, e somos muito abençoados por Deus. Deus nos tem dado paz, Deus nos tem dado unidade, e Deus tem abençoado a nossa família com santificação, com conversão das meninas e santificação também. Eu sou grato a Deus pelo que Ele tem feito. Meus queridos, eu escrevi alguns livros e eu trouxe aqui. Eu não pude trazer todos porque alguns esgotaram e eu não tenho mais. Mas vocês já conhecem esse livro, O Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, porque o pastor Joversi adotou aqui no ensino da Comunidade Batista Videira. Mas tem mais lá, quem quiser pode adquirir este livro aqui. Esse livro já é bem antigo, já está na 5ª edição e você pode adquirir. Fala das 10 principais doutrinas. Ele é todo cheio de ilustrações também. Se você não gosta de ler, você pode comprar um lápis de cor e pintar, porque já é feito para você também, que não gosta de ler. Você compra o livro e fica pintando as ilustrações, você vai se divertir bastante também.
Então, este aqui tem as 10 principais doutrinas da fé cristã. Tem também este outro livro aqui, tem alguns exemplares aí, eu acho que não são muitos, mas este livro é de uma série da editora Mundo Cristão, chamada série Fundamentos. Aqui nós temos Fundamentos da Teologia da Vida Cristã. Muitas pessoas não sabem para que serve a teologia em termos práticos e vivenciais. Um exemplo clássico, para que serve para a minha vida a doutrina da Trindade, por exemplo? Qual a relevância vivencial, prática da doutrina da Trindade? O que ela muda no meu dia a dia? Então, este livro aborda alguns temas teológicos que parecem meramente cerebrais, meramente teóricos, e mostra a relevância vivencial dessas doutrinas que parecem assim tão teóricas. Este livrinho aqui, ele foi encomendado para mim, pediram para que eu escrevesse, e eu, na realidade, vou ser sincero para vocês, esse foi o livrinho que eu mais gostei de escrever na minha vida. O que eu mais gostei de escrever foi esse livrinho aqui. Como foi gostoso escrever esse livrinho, e como é gostoso você ler ele também, modéstia à parte. Ele fala muito sobre humildade, não estou brincando, não falo. Mas é muito gostoso você ler, você vai aprender bastante sobre a relevância prática das doutrinas cristãs. Este aqui é da mesma série Fundamentos, Fundamentos da Teologia, aqui é a teologia do Novo Testamento, este aqui é da vida cristã, este aqui é do Novo Testamento. Aqui é uma abordagem da palavra mistério no Novo Testamento. A palavra mistério aparece algumas vezes no Novo Testamento relacionada a doutrinas, a teologia. E muita gente entende a palavra mistério como algo tenebroso, algo enigmático, e não tem nada a ver. Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra mistério não tem esse sentido. Então, neste livro aqui, é feita uma abordagem da teologia toda do Novo Testamento a partir do termo mistério. E aí você vai aprender bastante com esse livrinho aqui também. E, por último, eu sei que essa igreja é uma igreja de soteriologia calvinista, então eu trouxe esse livrinho novo aqui, relativamente... Você não conhece, né, pastor Geversi? Conhece? Só de ouvir falar, As Tocantes Verdades da Flor. É sobre os 5 pontos do calvinismo, de Dort, a tulipa. Então você tem aqui o tratamento, a exposição desses pontos, e no finalzinho algumas perguntas e respostas, tirando dúvidas sobre essas questões que são levantadas. Então você pode também conhecer, às vezes acha que é tão complicado, os 5 pontos de Dort, confusão é isso, quando na verdade é algo simples, e aqui você vai conhecer com facilidade os 5 pontos da teologia de não de João Calvino, mas de Dort, ainda que João Calvino tenha também, claro, sido a base desses 5 pontos. Ok, meus queridos, eu estou pegando vocês às 9h05 da noite, eu não quero judiar de vocês, mas eu acho que nós podemos ir até às 10 horas, é esse o nosso horário? Até às 10 horas termina a conferência hoje aqui, mas eu não quero cansá-los, eu sei que vocês já tiveram uma semana cheia de atividades e estão aqui agora, já participaram de uma palestra, ainda que a palestra bastante interessante. Obrigado, pastor ou futuro pastor Vinícius, pelo que você compartilhou conosco, muito rico. Aprendemos muito com o Vinícius hoje aqui, mas eu quero que os irmãos agora mudem a chavinha, nós vamos mudar de assunto agora, né? E vamos falar sobre a carta de Judas. É uma carta muito curtinha, a carta de Judas. Você vai ver que a carta de Judas tem só 25 versículos. E para mim a carta de Judas tem o tamanho ideal. Por quê? Porque eu sou muito lento nas minhas exposições. Eu demoro muitos anos para explicar um livro. Eu preguei em Isaías durante 7 anos, pastor Vinícius, na minha igreja. 7 anos, todos os domingos, pregando em Isaías. Quando eu falava assim, olha, vamos abrir em Mateus, o povo não sabia o que era. Mas o que é? O que é Mateus? Não sei o que é Mateus. Não, tem Mateus também na Bíblia, né? E aí o pessoal foi descobrindo aos poucos outros livros, né? Mas foram 7 anos. Em Mateus, depois eu preguei em Mateus, gastei acho que 4 ou 5 anos em Mateus.
todos os domingos pregando lá. No seminário me deram a carta aos Romanos para eu ensinar. 16 capítulos num semestre. Eu não consegui passar do capítulo 8. Com muito esforço cheguei no capítulo 8. Então me deram a carta aos Colossenses. Eu não consegui terminar. Então me deram a carta de Judas. Aí eu terminei a carta de Judas no semestre e consegui acabar correndo no último dia, porque quase não deu tempo. Então eu gosto da carta de Judas porque é uma carta que eu consigo expor num período um pouco mais curto de tempo e mexer com ela de modo que seja satisfatório, posso explicá-la bem. Então os irmãos vão me acompanhar, eu não vou conseguir na conferência falar sobre toda a carta. Eu acho que não vou. Eu vou até o versículo 13 na conferência. E eu vou então caminhar com vocês aí. E no domingo à noite eu acho que eu consigo fazer um sermão pegando o restante, pastor Gioversi. Então, orem por mim. Orem por mim, para que eu não volte para São Paulo frustrado, dizendo eu não consegui falar sobre a carta de Judas. Se vocês observarem a carta de Judas com atenção, vocês vão descobrir que a carta de Judas, ele trabalha bastante com o que nós chamamos de tríades. Eu até coloquei aí tríades em Judas. Nós temos aqui em Judas 1 a 4, nós temos pelo menos 2 tríades. E eu não vou falar sobre as 2 tríades, vou só mencionar rapidinho a primeira, mas a tríade acerca da qual eu vou falar está no versículo 4, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas Judas gosta de trabalhar com tríades. Tríades são conjuntos de 3 elementos. E eu vou mostrar alguns exemplos disso aqui. Mas antes eu quero destacar para vocês que Judas é uma carta que foi escrita na metade da década de 60, primeiro século, por volta do ano 64, 65 mais ou menos. Judas se apresenta logo no primeiro versículo. Se você olhar com atenção, você vai ver o que o texto diz. Judas, servo de Jesus Cristo. Note bem, essa expressão não é uma expressão mecânica, essa expressão tem uma razão de ser. Nós não podemos minimizar o impacto do significado dessa expressão servo de Jesus Cristo. Porque Judas está dizendo, olha, eu sou servo de Jesus Cristo. A tendência natural nossa, quando nós lemos a carta e nos deparamos com essa expressão servo de Jesus Cristo, a primeira ideia que nos vem à mente é a ideia de humildade. Judas está dizendo, eu sou servo de Jesus Cristo. Nós sabemos que Judas era irmão de Jesus. Irmão, claro, por parte de mãe apenas, né? Meio irmão de Jesus. Judas era meio irmão de Jesus. E, no entanto, ele se apresenta aqui como servo de Jesus Cristo. E quando ele se apresenta assim, nós pensamos, este homem era um homem humilde. Claro, Judas certamente era um homem humilde. Nós vemos elementos disso aqui na sua carta, a docilidade com que ele trata os seus destinatários, o que é uma das evidências de sua humildade. Mas, notem bem, quando Judas diz que ele era servo de Jesus Cristo, ele não tinha em mente a ideia, ou pelo menos não predominava em sua mente a ideia de humildade. Qual era a ideia presente nessa expressão servo de Jesus Cristo quando ele a escreve aqui? Quando Judas diz, eu sou servo de Jesus Cristo, na verdade, ele está transmitindo a ideia de autoridade. Ele está dizendo, olha, notem bem, quem está falando com vocês é um servo de Jesus Cristo. E aí você vai dizer, mas como? O que há, que elementos há, ou que ideias há de autoridade numa expressão como essa? De que modo a expressão servo de Jesus Cristo poderia evocar a noção de autoridade nos leitores originais? Diferente da gente, a ideia de servo, do escravo de alguém, era algo que transmitia a noção de representatividade. Imaginem, por exemplo, um servo ou o servo do imperador romano chegando para um grupo, para uma comunidade
para um grupo de pessoas dizendo: olha, eu estou aqui, e eu sou um servo do imperador, e eu tenho um recado para vocês. Queridos, como esse servo seria visto e tratado? Eu estou aqui, eu sou um servo do imperador, do chefe supremo do Império Romano, e sendo um servo dele, eu estou aqui, eu vim aqui enviado por ele para lhes trazer um alerta, para lhes trazer uma mensagem, para lhes trazer uma palavra. Notem bem, quando este homem dissesse: eu sou um servo do imperador, por acaso isso não traria sobre ele esse manto de autoridade? Claro que sim. Eu não estou aqui em meu nome, eu não estou aqui falando por conta própria, eu não estou aqui compartilhando meus insights pessoais, eu não estou aqui para falar as coisas que eu acho, que eu penso, não. Eu estou aqui e eu estou escrevendo a vocês como um servo, como um escravo de um rei. E esse rei me deu uma função. E esse rei me deu uma ordem. E eu vim aqui para me desincumbir desta ordem. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Não vim compartilhar minhas noções pessoais, meus pensamentos pessoais, meus insights, meus conceitos, as coisas que eu acho, as coisas que eu penso. Não. Eu sou um servo do Rei dos Reis. Eu sou um servo de Jesus Cristo. E é nessa qualidade que eu compareço aqui. Eu vim aqui para representá-lo, para servi-lo nessas coisas que vou dizer agora. Então notem bem, todos vocês aqui, prestem muita atenção. Nós estamos diante de algo muito sério. Nós estamos diante de algo que vai trazer grandes responsabilidades sobre nós. Porque o que Judas vai dizer agora, ele vai dizer como alguém que está a serviço de um rei soberano. Prestem atenção. Porque o que ele vai falar tem força de norma. Tem força de determinação. E nós, ouvindo essas palavras de um mensageiro, de um servo, de alguém que está a serviço de Cristo, nós devemos nos curvar diante do que vai ser dito e acolher com branda docilidade tudo o que ele vai escrever agora. E veja a sequência. De servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aqui é mais uma carteiradinha. Usa essa expressão aqui? Botar uma carteirada. Usa, pastor? Usa. Aqui ele dá uma carteiradinha. Por quê? Tiago era muito conhecido na Palestina e tudo indica que Judas, de acordo com indícios decorrentes da história da igreja antiga, tudo indica que Judas era alguém que ministrava ainda na Palestina. Ele é um homem que demonstra ter um conhecimento profundo, é um homem intelectualizado, parece, pelo modo como ele escreve, mas isso não necessariamente o coloca fora da Palestina, já que a Palestina tinha seu centro intelectual também, Jerusalém. E além disso, tudo aponta para o fato de que os destinatários para quem ele escreve também estavam na Palestina. E estando na Palestina, estes destinatários conheciam muito bem a figura de Tiago, o grande líder da igreja de Jerusalém. Então, quando Judas diz: olha, eu sou irmão de Tiago, todos imediatamente o conectaram a essa figura que também era muito respeitada. Então o que Judas está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês têm que me ouvir. Vocês têm que me ouvir. Porque eu tenho uma conexão real com Jesus Cristo como servo e representante dele. E eu tenho uma conexão real com servos de Deus de verdade, cuja reputação vocês conhecem muito bem. Vocês sabem com quem eu estou associado. E vocês devem ouvir então o que eu vou dizer agora. E ele prossegue. Vejam os destinatários. E aqui você tem a primeira tríade de Judas. Eu não comecei a pregar ainda não, viu?
Essas pessoas, não estou pregando ainda não, vou começar a pregar ainda. Isso aqui é só alguns comentários iniciais, a pregação vem daqui a pouco. Mas notem bem, estou assustando vocês, né? Não se assustem, quando vocês começarem a morrer, dormindo assim, eu já paro, eu falo, que o Senhor se digne abençoar a sua palavra, e eu acabo tudo assim repentinamente. Mas notem, eu não vou judiar de vocês não, mas notem aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e agora, já logo no primeiro versículo, você vê a primeira tríade, o primeiro conjunto de 3 fatores, criando desde já, apontando desde já um estilo no qual Judas vai trabalhar ao longo de toda a carta. Qual é a primeira tríade? Ele vai qualificar os seus destinatários. Ele vai qualificar os seus destinatários originais, ele vai qualificar a igreja de Deus, a igreja sobre a qual nós ouvimos tão bem hoje aqui nas palestras do pastor Vinícius. O pastor Vinícius enfatizou no final o dever que nós temos de amar a igreja, de orar por ela, porque ela glorifica a Deus, ela é importante, ela é sublime, ela é cheia de majestade, por assim dizer. E aqui nós temos elementos que mostram por que ela é assim. Vejam aqui como Judas descreve os seus destinatários. Prestem atenção. Você vai encontrar aí algumas qualidades. Note o que diz o texto. O texto diz aos... O quê? Chamados. Do que os destinatários são chamados? De chamados. Por quê? Porque os destinatários, porque a igreja de Deus, os integrantes da igreja de Deus, são chamados de chamados. Por quê? O apóstolo Paulo explica isso. Em Romanos 8 nós aprendemos que aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou, aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Já por assim dizer, antecipando o que vai acontecer no futuro. Aqui, Judas chama também os crentes de chamados, dizendo os crentes são pessoas, em primeiro lugar, os crentes são pessoas que foram convocadas por Jesus. O Senhor chama suas ovelhas pelo seu nome. E Ele chamou vocês. Agora, notem bem, prestem atenção nisso. No Novo Testamento, especialmente no uso paulino, a palavra chamado diz respeito a alguém que foi chamado e obedeceu. Esse é o chamado do Novo Testamento. O homem chamado do Novo Testamento. É por isso que os crentes são chamados de obedientes. É por isso que nós aprendemos sobre a obediência da fé. Ou seja, é a obediência que se expressa quando a pessoa crê. Por quê? Porque somos chamados de obedientes. Porque somos os filhos, por assim dizer, os filhos da obediência e os incrédulos são os filhos da desobediência. Por quê? Porque um dia o Senhor nos chamou. E o que nós dissemos? Sim, eu vou. Nós obedecemos. Nós somos chamados e fomos. Os incrédulos são chamados? Existe um chamado geral. Mas os incrédulos ouvem e não vão. Eles são os filhos da desobediência. Aqui, Judas está elevando a igreja a um status que distingue a igreja dos falsos mestres sobre os quais ele vai falar a seguir. Ele diz, olha, diferente daqueles homens, vocês são pessoas diferentes dos falsos mestres que serão descritos a partir aí do versículo 4, diferente deles, vocês foram chamados e atenderam. Vocês escutaram a voz e foram. O Senhor Jesus disse, vem, segue-me. E você, sem entender nada do que estava acontecendo, com o coração quebrado, sem compreender as razões de nada disso, talvez sem poder explicar a fonte dos seus impulsos, você foi. Isso aconteceu na sua vida, não aconteceu? Você escutou a doce voz do Senhor? Já ouviram falar de Santo Agostinho? Santo Agostinho é meu santo padroeiro. Eu brinco com isso porque eu gosto muito da espiritualidade de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele é muito espirituoso e muito espiritual. E ele foi um mestre de retórica. Então, quando ele escreve, a sua profundidade, a sua habilidade, a sua técnica, mesmo traduzido,
O texto dele é algo simplesmente magnífico, tocante, é maravilhoso. Eu já chorei lendo Agostinho de Hipona, tão lindo que é. E Agostinho descreve o seu chamado, o que aconteceu com ele quando ele foi chamado. E ele descreve o seu chamado quando ele fala nas Confissões sobre os 5 sentidos. Os 5 sentidos que nós temos. Quais são os 5 sentidos que nós temos? Qual o primeiro? Audição, tu me chamaste. E teu grito rompeu minha surdez. Qual outro sentido que nós temos? Fulguraste e brilhaste. E teu brilho afugentou a minha cegueira. Qual outro sentido? Tato, tu me tocaste. E hoje estou ardendo no desejo da tua paz. Qual outro sentido? Paladar, eu te saboreei. E hoje tenho fome e sede de ti. Qual outro? Olfato, aspergiste a tua fragrância. E sentindo-a, fui atraído por ti. Esse foi o chamado. Eu fui chamado. E tendo sido chamado, meu coração foi quebrado. Meus 5 sentidos foram afetados. E eu então o segui. O crente então é alguém que foi chamado. Você foi chamado? Você foi chamado? O bom pastor chama as ovelhas pelo seu nome. E elas o seguem. Isso é a conversão. E Judas escreve aos seus destinatários dizendo: vocês foram chamados. Vejam a segunda qualificação que Judas faz em relação aos crentes. Vocês são chamados, vocês são amados. Amados. Ou seja, vocês são alvos do amor sacrificial de Deus. Agora notem bem. A expressão aqui não é só amados. O texto diz amados em Deus Pai. Vocês podem perceber isso aí? Amados em Deus Pai. O que significa isso? O que significa a expressão amados em Deus Pai? Bom, não é uma expressão muito fácil de se entender num contato primário, superficial, rápido, imediato com o texto. Mas quando nós conseguimos entender mais ou menos o modo como funciona a gramática aqui presente, o que nós temos aqui é um dativo, ou pelo menos funciona como um dativo, ou é escrito como um dativo, amados em Deus Pai. A ideia que se transmite aqui, que pode ser criada na mente dos leitores é a seguinte: nós somos amados porque nós somos amados por Deus como, usando uma ilustração para vocês entenderem melhor, somos amados por Deus como uma criança que está em seus braços. Note bem, quando eu digo que Deus ama a sua igreja, quando o pastor Vinícius fala e falou aqui que Deus ama a sua igreja, isso não pode transmitir a nós a ideia de que Deus nos ama como uma instituição, como se nós não tivéssemos rosto, como se nós não tivéssemos uma face, como se nós não fôssemos indivíduos, mas fôssemos apenas um aglomerado de gente. Não é assim que Deus ama a sua igreja. Deus não ama a sua igreja como alguém que olha e vê aquele grupo ali e diz: eu amo aquele grupo. Não é assim. O texto diz que nós somos amados em Deus Pai. Nós somos amados como crianças que estão no colo de Deus. É assim que Deus nos ama. É assim que Deus ama você. Você sabia disso? Você tem ideia de quantos problemas de depressão, de síndrome do pânico você resolve quando você descobre que Deus ama você desse jeito? Deus ama você assim, como uma criança que está no colo dele. É alguém querido por ele, protegido por ele. É alguém próximo dele, é amado nele. Existe uma forte associação, um forte vínculo, uma esfera, uma esfera em que você está dentro. E essa esfera em que você está dentro é o amor de Deus. Você está dentro desse ambiente, desse universo, desse pequeno universo, por assim dizer, individual, em que Deus ama você, como um pai que tem seu filho nos seus braços. E ele prossegue dizendo: vocês são amados em Deus Pai. E prossegue dizendo: e são também guardados.
Nós somos protegidos por Ele. É a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos. Aliás, um dos pontos aqui do livrinho, hora da propaganda. É o quinto ponto do calvinismo. A perseverança ou a preservação dos santos. Tanto que Judas, no finalzinho do seu livro, ele diz o seguinte, no versículo 24, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ele é poderoso para fazer isso. E o versículo 24 diz que ele é poderoso para fazer isso. E o primeiro versículo diz que ele faz isso. Ele nos guarda. Nós somos guardados por Jesus Cristo e podemos ser qualificados desta forma. Quem somos nós, então, na primeira tríade de Judas? Nós somos chamados, somos amados e somos guardados. Será que alguém precisa de algo mais aqui? Do que mais nós precisamos? Será que alguém precisa lutar pelo seu valor pessoal? Será que alguém precisa viver deprimido, num poço de tristeza, angustiado? Será que alguém precisa viver com medo do amanhã, desesperado sem saber o que vai acontecer? Será que alguém precisa se sentir não amado, buscando desesperadamente a admiração dos outros e o respeito dos outros? Não. Dentro da igreja de Deus, não. Por quê? Porque nós somos chamados, amados e guardados. E não precisamos de mais nada. Esse é o nosso maior tesouro, a nossa identidade. Nós somos chamados, amados e guardados. Você vê isso e diz: como Judas é doce. Gostei dessa carta. Judas é muito doce. Ele é um pastor. E é um pastor extremamente dócil. Vejam como as palavras dóceis continuam. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Quanta docilidade! Ele é um homem muito dócil. E isso está certo? Por que está certo isso? Porque ele é tão brando, tão sereno, tão amoroso. Porque ele está falando com os chamados, amados e guardados. Mas, não se assuste. Porque o que vem a seguir é um furacão. Judas era bipolar. O que vem a seguir é simplesmente um dos textos mais severos e pesados do Novo Testamento. Dificilmente você vai encontrar um texto tão severo, tão pesado, tão belicoso como o texto que vem a seguir. E você olha e fala: meu Senhor, o que aconteceu com esse homem? Ele dá uma introdução rápida e faz assim: agora é a minha hora. Preparem-se. Por que ele faz isso? Judas faz isso porque ele preserva em seu coração algo que os líderes cristãos modernos perderam. Os líderes cristãos modernos perderam a capacidade de se indignar. Obrigado. Depois eu vou orar por essa água aqui. Quem jogar, quando eu jogar água para vocês, todos serão curados aqui. Isso é mais no final. Eu vou. Ok, notem bem. Os líderes cristãos modernos, ou que se dizem cristãos na modernidade,
eles perderam a capacidade de se indignar. E isso é inaceitável. Todos são bonzinhos, politicamente corretos, serenos, saem na foto abraçados com todo mundo. Nós não podemos condenar o mal, nós não podemos denunciar as heresias, nós não podemos atacar os abusos, porque logo somos chamados de pessoas sem amor, logo dizem que nós estamos julgando, e já dizem o grande versículo, o famoso versículo, não julguei. É assim. Os líderes cristãos perderam essa capacidade de separar as coisas, dizer, olha, eu estou falando agora com os amados, com os chamados, com os guardados. Agora a minha conversa é acerca de outro assunto. E acerca desse outro assunto, a minha linguagem é diferente. Eu não vou falar sobre os amados, eu não vou falar sobre os chamados, eu não vou falar sobre os guardados, eu vou falar sobre um outro grupo. E a linguagem acerca desse outro grupo é diferente dessa. E eu vou mostrar toda a minha severidade. Por quê? Porque eu estou lidando com questões espirituais, com a fé santíssima, com o destino eterno das pessoas. E eu não posso brincar com essas coisas. Eu não posso brincar com isso. Eu tenho que me indignar quando eu vejo que a bandeira da verdade está sendo ameaçada. Quando eu vejo que estão golpeando a coluna e o baluarte da verdade. Eu tenho que me levantar, eu tenho que me insurgir, eu tenho que me indignar, eu tenho que me irar diante dessas coisas. Eu não posso manter a postura de uma ovelhinha quando lobos vorazes ameaçam o rebanho santo de Jesus. Eu não posso fazer isso. Eu gosto de Judas por causa disso. Por causa dessa bipolaridade. Seria o termo técnico hoje, né? Eu gosto, é a santa bipolaridade. Ah, quem dera todos os pastores da terra tivessem essa bipolaridade santa. Ele diz, amados, guardados, chamados, e de repente ele diz, brutos, feras irracionais. Como ele muda tão rápido. Mas essa é a linguagem que ele usa. Se você fosse pintar, eu brinquei com vocês sobre lápis de cor no começo, se você fosse pintar os versículos 1 e 2, você pintaria de cor de rosa, né? Azul bebê. Ah, que bonitinho. Se nós fôssemos miniaturistas, como havia na Idade Média, na Idade Média as pessoas enfeitavam os livros, as bordas dos livros com desenhos. Nós iríamos desenhar anjinhos, né? Florzinhas, bichinhos, tudo bonitinho os versículos 1 e 2. Quando chegássemos no versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, pega outra cor de lápis. Pega o cinza. E começa a desenhar trovões, monstros, dinossauros, hein? Coisas feias aqui, pesadas. Porque a linguagem é severa. E nós aprendemos, nós pastores, eu, pastor Vinícius, pastor Javereci, outros pastores aqui, temos que aprender com Judas. Judas é assim, ele é amoroso, dócil, manso, quando ele lida com o rebanho precioso de Jesus. Mas ele é severo, firme, tem um pulso forte, quando ele lida com aqueles que ameaçam a verdade. Como precisamos de homens assim? Não são homens mal educados, não são homens briguentos, ao servo do Senhor não convém contender, não são homens cheios de ódio no coração, não é nada disso, mas são homens que reconhecem o seu papel de soldados e sabem, quando é necessário, usar de rigor para combater o mal que se insinua no meio do povo de Deus. E passou da hora de nós termos homens assim na igreja. Passou da hora, é por causa da ausência de homens assim que as igrejas estão caindo sob os golpes dos maus, que se infiltram em igrejas boas e destroem essas igrejas em poucos anos. Queridos, vejam a sequência. Estou quase chegando na pregação. Vai chegar a pregação ainda. Vejam como começa o versículo 3. Amados. Ainda está um azul bebê aqui. Ainda temos um azul bebê aqui. Amados, ele diz. Vejam agora, observem agora o que aconteceu. O que aconteceu com o teólogo. Isso é lindo ver aqui. Como eu gosto de Judas.
Como eu gosto. Veja o que aconteceu com ele. Quando eu empregava toda a diligência, ele estava empenhado, tentando obter tempo, oportunidade, para escrever-vos acerca da nossa comum salvação. O que ele está dizendo aqui? Judas está dizendo que ele tinha um projeto literário em mente. E esse projeto literário de Judas tinha um tema, ele escreveu uma tese. E era uma tese cujo tema era soteriologia. Ele escreveu sobre isso. E é difícil escrever uma tese. É difícil produzir um documento assim, muito mais naqueles dias. Ele estava reunindo todos os seus esforços, estava tentando encontrar tempo, material, estava pensando nesse assunto, tentando organizar as suas ideias. Ele estava vivendo, talvez, num período de muitas turbulências ali, muitas atividades, muitos compromissos. Então ele estava se dedicando ao máximo para conseguir escrever esse documento, esse tratado, um tratado de soteriologia. Nós vimos aqui um teólogo. É um teólogo querendo produzir algo. É como o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos. É um tratado de soteriologia. O apóstolo Paulo escreveu um tratado de soteriologia, a carta aos Romanos. Mas quando ele fez isso? O apóstolo Paulo escreveu Romanos no ano 57, quando ele estava em Corinto. E ele estava em Corinto, nessa época, depois que todos os problemas de Corinto estavam resolvidos. Um tempo bom, tranquilo, sereno. O apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo: olha, eu estou fazendo planos de viagens aqui. Eu terminei todo o meu trabalho nas regiões do Oriente. E agora eu quero visitar vocês em Roma e receber de vocês uma ajuda para ir até a Espanha. Fazendo planos. Tranquilo. A igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, tinha se arrependido. Depois de 3 anos de imaturidade. E depois de 3 cartas e 2 visitas de delegados apostólicos. Muita gente fala: eu não queria jamais ser pastor de Corinto. Todos dizem, todos os pastores falam isso. Eu não queria ser pastor de Corinto nunca. Eu queria. Quantas igrejas você conhece que se arrependem em 3 anos? Com 3 cartas e 2 visitas. A minha não. Não está gravando isso aqui não. Corinto, igreja boa. 3 anos só. O apóstolo Paulo tinha resolvido todos os problemas de Corinto. Estava tranquilo, fazendo planos para viajar, para expandir o seu impacto ministerial agora para o Ocidente, querendo chegar até a Espanha. Há quem diga que ele chegou à Espanha, outros dizem que ele não chegou à Espanha. Porque nas epístolas pastorais nós vemos o apóstolo Paulo no Oriente, mais uma vez, ele é preso em Troade, Oriente, na Turquia. Então não sabemos, parece que ele não cumpriu o seu objetivo, até porque foi preso em Jerusalém, quando foi levar ali a oferta. E foi preso ali. Mas enfim, o fato é que o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos, ele estava numa fase tranquila do seu ministério. Não era o caso de Judas aqui. Judas estava passando ali talvez por alguns apertos ministeriais, mas estava tentando escrever algo sobre esse assunto. Mas veja o que aconteceu. Quando eu tentava fazer isso, e empregava toda a diligência para fazer isso, foi que me senti obrigado, constrangido. Não tive opção. Não tive livre-arbítrio. Tem arminiano aqui, desculpem a provocação. Eu não tive a liberdade de fugir dessa responsabilidade. Eu me senti obrigado a não escrever mais uma tese. Eu me senti obrigado a escrever uma carta. E essa carta seria uma carta cujo tema seria soteriologia? Não. Veja o versículo. Eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Mudou totalmente o assunto. Era para eu escrever uma carta sobre soteriologia, era para escrever um tratado, um livro sobre soteriologia. Mas eu me senti obrigado a mudar tudo e a escrever uma carta exortando vocês. Ou seja, o que temos aqui diante de nós
não é um tratado de soteriologia. O que temos diante de nós é uma palavra de exortação. É uma admoestação. É uma admoestação que Judas dirige àquela igreja. E uma admoestação que ele escreveu às pressas. É por isso que só tem 25 versículos. Urgentemente, ele escreveu com urgência essa carta. Ele não podia parar e ficar elaborando muito essa carta. Ele escreveu rápido, ele se viu obrigado, ele estava tentando se envolver em outro projeto, mas teve que parar tudo e escrever para aquela igreja, exortando aquela igreja. Um pastor tem que fazer isso, tem que exortar a igreja, e quando ele tem que exortar a igreja, isso é uma tarefa urgente que se sobrepõe a qualquer outra tarefa. Um pastor, um ministro pode ter projetos literários, um pastor, um ministro pode ter projetos relacionados à sua formação ministerial. Um pastor e ministro pode ter projetos em relação a várias áreas da sua vida, mas quando a igreja corre perigo, quando a igreja está passando por certas ameaças, enfrentando certas ameaças, ele tem que parar tudo e dizer: não, agora eu tenho que interromper todos os meus projetos e já, imediatamente, resolver esse problema. O que nós temos em Judas é um pastor severo e também um pastor zeloso. Ele abandona todos os seus compromissos para socorrer a igreja que estava sofrendo ameaças. E vejam o que ele diz: eu tenho uma exortação a vocês, ele diz. Aí a exortação é que vocês devem batalhar. Meus queridos, sabe o que significa batalhar? Essa palavra é tirada do contexto bélico, do contexto de exército, do contexto de guerra. Meus queridos, a igreja cristã do século XXI perdeu essa visão de que nós não somos só cordeirinhos de Jesus. Nós somos cordeirinhos de Jesus. Nós somos. E é bom ser cordeirinho de Jesus. Tem uns lobinhos também, mas a grande maioria são os cordeirinhos. Nós somos florzinhas de Jesus, somos sim. Eu aprendi quando era criança, eu cantava quando era pequeno. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu sou um cordeirinho de Jesus, eu sou. E é bom ser assim. E nós temos que manter a nossa serenidade, a nossa docilidade. Nós temos que manter a nossa postura serena, amiga. Nós temos que ser o povo mais doce desta terra. Mas nós não podemos esquecer que nós somos também soldados. Soldados engajados numa batalha. E soldados engajados numa batalha, muitas vezes, têm que ser firmes, fortes, corajosos, severos, fazer frente ao mal e pôr o mal para correr. E Judas diz isso aos seus leitores. Vocês, amados, vocês que são amados, chamados e guardados, vocês também devem ser soldados. Soldados numa guerra. Vocês devem batalhar diligentemente. É uma batalha intensa, árdua, em que deve haver dedicação. E vocês devem lutar bastante, com força, com firmeza e diligência. Por quê? Porque o bem que vocês têm que proteger é a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o nosso bem, nossa bandeira. Hoje em dia, queridos, a igreja diz amém para tudo. Tudo. Aparece um louco, fala qualquer tolice, ele junta essa tolice, 3 aleluias e 2 améns, e o povo todo sai como louco atrás desse homem, sem nenhum discernimento. E se alguém diz isso está errado, isso não compõe o conjunto de verdades, a fé que foi entregue aos santos. Isso não é parte da fé apostólica que recebemos como herança. Se alguém diz isso,
imediatamente essa pessoa é chamada de fundamentalista, radical e sem amor. Nós não podemos reprovar mais nada. Só é reprovado os que reprovam. Os que reprovam são reprovados. Judas diz, olha, nós temos um tesouro, é a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. O que é essa fé? É o conjunto doutrinário, não é a fé subjetiva, é a fé objetiva, é o conjunto de doutrinas, isso nos foi entregue. Nós não inventamos isso. A fé não foi inventada por nós não criamos doutrinas na nossa cabeça. Ela foi entregue a nós. O Senhor Deus a entregou a nós através do ministério dos apóstolos. Ela foi entregue de uma vez por todas. Nós não podemos acrescentar coisas novas a elas. A fé foi entregue de uma vez por todas. Qualquer coisa que seja inserida nela a mais, a adultera, a destrói. Nós não podemos aceitar esses acréscimos. Nós temos que lutar para preservar a pureza dessa fé. Temos que batalhar diligentemente para proteger essa fé, porque essa fé, o versículo 20 de Judas diz que essa fé, ela é santíssima. E diz que essa fé, no versículo 20 de Judas, nós aprendemos que essa fé que é santíssima, é também o alicerce sobre o qual nós podemos ser edificados. Ela é santíssima e ela é o alicerce sobre o qual podemos ser edificados. Se alguém destruir essa fé, se alguém corrompê-la, se alguém inserir novidades nela, se alguém adulterá-la, nós não poderemos ser edificados, porque ela perderá sua santidade e nós vamos perecer de fraqueza espiritual. Nós não cresceremos espiritualmente e nosso impacto sobre esse mundo será nulo, será vão. Judas, então, ele se dirige aos seus leitores dizendo: eu ia escrever um tratado, um livro, mas vou escrever uma exortação. E essa exortação é a seguinte: basta. Basta. É hora de vocês assumirem a posição de soldados. Chega de florzinhas de Jesus. Chega de cordeirinhos. Tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. A hora de ser florzinha, a hora de ser cordeirinho. Mas agora é hora de ser soldado. Porque a fé está sendo ameaçada. E se essa fé for corrompida, nós não poderemos ser edificados e o nome de Deus não será glorificado em nós. É hora de batalhar. É hora de puxar a espada. É hora de levantar o escudo. É hora de sair para a luta, para proteger a verdade. E é isso que eu convoco vocês a fazerem. Por quê? Quem está ameaçando a fé? Quem é o inimigo? Não perca. Amanhã, nesta mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, você vai conhecer o perfil do inimigo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho tanta raiva deles. Quando eu leio o perfil deles, eu fico tão irritado. E eu conheço alguns, eles estão vivos ainda. Você fala, mas a carta é tão antiga. Não, mas estão vivos, estão por aí. Você vai dizer, eu conheço essa pessoa. Você vai dizer, essa pessoa sou eu. Talvez, Deus te livre disso. Ou então, essa pessoa é o meu pastor. Deus te livre disso, pastor. Não, nunca. Enfim, você vai conhecer esse perfil. Nós vamos conhecer esse perfil aqui nesses dias. E desde já, somos exortados aqui a adotarmos uma postura diferente. Igreja do Brasil, igreja do século 21, é hora de se comportar como um exército, como soldados, batalhando pela fé. Que Deus os abençoe. Pastor Gilberto.